Acompanhe agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Eu sou Júlia Stanzioni. E eu sou Fábio de Lima. Está começando agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp, você sabe, diariamente a partir das 9h30 da manhã, com tudo que há de melhor para você que está em casa, de informações que acontecem aqui no Brasil e no mundo. A gente prepara diariamente para você atualizações sobre essa pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares, os trabalhos no Legislativo, em plataforma digital e presencial. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bem-vindo ao meu parceiro hoje de bancada, Fábio de Lima. Não é a estreia do Fábio, ele já estreou aqui na bancada do Jornal da Rede Alesp, mas é a nossa primeira vez juntos aqui, Fábio. Ao seu lado é uma estreia, Júlia. É isso aí, vamos que vamos. Notícias, então, do nosso parlamento. Vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, reunião da CPI das quarteirizações, com a finalidade de apreciar a pauta com 3 itens e proceder à oitiva do senhor Renilson Herren, presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, convidado com a finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto desta CPI. E às 2h30 da tarde, reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura e Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 931 de 2019. Jornal da Rede Alesp. E a gente já começa, Fábio, esse nosso jornal de quarta-feira com o nosso giro de repórteres para trazer notícias aqui nessa edição do Jornal da Rede Alesp. Exatamente, Júlia. Vamos conversar com Guga Mendonça. Bom dia, Guga. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, Júlia. Muito bom dia a você que nos acompanha aí nesta manhã de quarta-feira. Vamos aí de notícias do Parlamento Paulista, tá? Durante a sessão extraordinária que aconteceu na noite de ontem, os senhores deputados aprovaram o projeto de lei 1339 de 2019 do governador João Dória, né? Um projeto que veio do Executivo aí com o propósito de alterar um trecho da norma que rege a distribuição da taxa judiciária advinda dos serviços públicos de natureza forense. A Lei 11.608 de 2003, em vigor no Estado, prevê no seu artigo 9 que um percentual de 10% do valor arrecadado com tributo judiciário seja destinado ao custeio das atividades dos oficiais de justiça, enquanto 60% do montante integra o Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. O projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa mantém as porcentagens que foram estabelecidas, mas determina que mais recursos sejam encaminhados ao TJ São Paulo. Assim, o órgão do Judiciário terá direito a 30% do total arrecadado, que serão realocados do Tesouro do Estado e deverão ser aplicados aí no pagamento de despesas com o pessoal, né? Tramita aqui na Assembleia Legislativa mais uma sessão que esse projeto está tramitando, é o projeto de resolução número 15 de 2020, de autoria do deputado Campos Machado, do PTB, que acrescenta ao título 19 da realização das atividades parlamentares em ambiente virtual no contexto da pandemia provocada pelo coronavírus. Lembra que o projeto 14, que é o anterior a esse, foi discutido aqui na Casa na semana passada. Os deputados não chegaram a um acordo, porém, em reunião de líderes, muitos líderes pediram que o deputado Campos Machado reapresentasse o projeto de resolução com algumas emendas acatadas, e agora sim o projeto deve ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Rodar um pouquinho a agenda da casa, né? Como vocês disseram aí na primeira notícia, daqui a pouquinho tem reunião
da CPI das quarteirizações, com a finalidade aí de apreciar a pauta com 3 itens e proceder à oitiva do senhor Renilson Reim, presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, o IBROS. Ele é convidado aí da CPI na finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes à CPI. Logo mais às 10 da manhã você acompanha esse evento em ambiente virtual pelos canais da Rede Alesp. Vocês também destacaram reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura, Finanças, Orçamento e Planejamento com a finalidade de apreciar o projeto 931 de 2019. Acontece esse evento logo mais às 12h30 da tarde no Salão Nobre da Presidência, e o projeto proíbe a cobrança da tarifa de esgoto pelas companhias de saneamento básico do Estado quando não houver a devida comprovação da efetiva prestação de capacitação do tratamento do esgoto. É um projeto que foi publicado em agosto de 2019, agora ele tramita em regime de urgência e o autor é o deputado Aprígio do Podemos. Então é importante a gente trazer essas informações, sem esquecer também que nós temos aí, durante a semana, Júlia e Fábio, 2 atos solenes agendados. Um amanhã, que é a reunião da Subcomissão da População em Situação de Rua, também mais um evento em ambiente virtual, de iniciativa da deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. E na sexta-feira, às 5 da tarde, tem o ato solene em defesa do patrimônio público do Estado, também em ambiente virtual, iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Júlia e Fábio, eu estou aqui e a hora que vocês quiserem, eu posso trazer mais informações para vocês dentro desse jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira, tá ok? Perfeito. Obrigado, Guga. Perfeito, Guga Mendonça. Durante o jornal, né, Fábio? Ele vai atualizando para a gente o que está acontecendo nessa manhã aqui no Palácio 9 de Julho, certo? Com toda certeza, Julie. E a gente segue, então, falando das atividades parlamentares. Os deputados da Assembleia Legislativa permanecem com boa parte dos seus trabalhos de forma remota e com ações em várias regiões do Estado, principalmente na área da saúde. O deputado Sebastião Santos, do Republicanos, participou da inauguração do Centro de Convivência do Idoso, Alfino Amâncio, na cidade de Areiópolis, em 2014, o deputado foi autor da indicação de recurso de R$250 mil para a construção do espaço de lazer aos idosos, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Já o deputado Léo Oliveira, do MDB, destinou, através de emenda parlamentar, um novo veículo para atender os pacientes do projeto Gabi, na cidade de Ribeirão Preto. Esse projeto atende pessoas com deficiências múltiplas, severas e que têm dificuldade de locomoção ou são acamadas, que precisam prioritariamente de atendimento domiciliar. Além disso, o município de Mogi das Cruzes recebeu no Hospital Luzia de Pinho Melo 3 respiradores anunciados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional ao deputado Marcos Damasio, do PL. Esses respiradores serão utilizados para o atendimento no combate à Covid-19. Em 2020, o deputado já beneficiou 40 municípios através de emendas parlamentares para o enfrentamento ao novo coronavírus. Julie. E a gente fala, então, do plenário que aconteceu ontem aqui no Palácio 9 de Julho, durante a sessão extraordinária desta terça-feira. Os parlamentares aqui da Alesp aprovaram o projeto de lei 1339 de 2019, de autoria do governador João Dória. De acordo com o PL, a taxa judiciária que incide sobre serviços forenses, que neste ano de 2020 deve arrecadar R$1,270 bilhões, terá sua distribuição alterada. Segundo o documento, aprovado em votação simbólica, serão transferidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, adicionalmente, 30% dessa arrecadação. A parcela atualmente fica com o Tesouro do Estado e será destinada ao pagamento de despesas de pessoal do Judiciário Paulista. O deputado Arthur Duval, do Patriota, votou contrário. Registrar meu voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. O projeto, que segue para aprovação do governador João Dória, prevê a seguinte destinação:
10% para custeio das diligências dos oficiais de justiça, 30% para custeio das despesas com o pessoal no âmbito do Tribunal de Justiça e 60% ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, questionou a não compensação pelo tribunal em relação aos recursos que devem passar a ser destinados ao pagamento de pessoal do órgão. Quem fez a justificativa disse que não haverá ônus para o Tesouro. E é estranho porque isso não está na lei. Então, o TJ vai receber um recurso, que é legítimo, porque são as taxas judiciárias, mas não haverá, porque não está na lei, compensação. Então, eu queria só deixar registrado, para que não haja dúvidas, de que o TJ terá um recurso a mais, sem necessariamente a compensação dita na justificativa, mas não no texto da lei. O deputado Sargento Neri, do Avante, foi um dos parlamentares que apresentaram emendas. Quero deixar claro que... Quem fez a justificativa disse que não haverá ônus para o Quero deixar claro que eu e o Coronel Telhala tentamos aí fazer uma emenda escando aí para 0,2 do Tribunal de Justiça Militar. Só que veio muito tarde. E a gente precisa de 63 assinaturas para uma emenda 63 assinaturas, Coronel Telhado. Sim. E, infelizmente, nós não conseguimos o total de assinatura. Por isso que eu acabei não entrando, a emenda está aqui, até mostrei o Rodrigo, mas acabamos não entrando com a emenda aí para ajudar o TJM. Jornal da Rede Alesp. E a gente continua informando você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, faltando um dia para o prazo limite, a Prefeitura de São Paulo publicou na semana passada, em 14 de agosto, a homologação dos concursos de coordenador pedagógico e auxiliar técnico de educação. Agora a luta é pela convocação, movimento que une também os candidatos aprovados para os cargos de professor, diretor e supervisor de ensino. A conquista dessa etapa foi comemorada em live com o deputado Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi, ambos do PSOL, que participaram de todo o embate político pela homologação. Na verdade, os dois parlamentares, ambos servidores concursados da Prefeitura, vêm apoiando os candidatos desde a preparação para as provas. Já são tradicionais as aulas gratuitas que ministram sobre legislação educacional, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa. Abre aspas, vocês venceram uma batalha, mas a guerra terminará com a convocação definitiva, afirmou Carlos Gianazzi, destacando que a mobilização não pode parar. Apesar de todos os concursos serem precedidos de lei específica e de previsão orçamentária, o deputado ressaltou que quando não há interesse dos governos, a lei só é cumprida se houver algum tipo de pressão popular, sindical ou política. Já o vereador que conseguiu aprovar na Câmara a suspensão do prazo decadencial de todos os certames em andamento, apontou como principal tarefa de todos os aprovados a fiscalização dos contratos temporários em andamento. Ele apresentou ofício à SME requisitando informações sobre o número exato de cargos vagos e de servidores licenciados. Somente esses últimos podem ser substituídos por trabalhadores não efetivos. Jornal da Rede Alesp. Lembrando, você que está em casa, nesse momento, todos os dias, a partir das 9h30 da manhã, muita informação para você. De segunda, quarta e sexta, temos a coletiva do governo do estado de São Paulo. Então, o jornal vai até ali 2 e pouco da tarde, assim que finaliza a coletiva. De terças e quintas, não temos mais a coletiva de saúde, há algumas semanas já. O jornal acaba às 1h30 da tarde, mas sempre trazendo muita informação para você. Vou aproveitar o Fábio aqui do meu lado, né? A gente sempre fala aqui, Fábio, do que nós estamos fazendo quando não estamos aqui na bancada. A gente tem gravado muitos programas. Você pode dar um spoiler para a gente do que você tem feito? Com quem você tem conversado? O que a gente vai ver na Rede Alesp? Claro, claro.
Eu tenho gravado muitos Alesp Conecta, né? Então, nessa última semana, por exemplo, eu gravei uma com o presidente do Ibraflora, né? Que é o Case, a respeito do setor de flores aqui no Brasil e aqui no estado de São Paulo especificamente. E uma coisa que eu achei interessante, Júlia, é que o setor de flores já passou pelo pior. Nesse momento, o setor já está bastante otimista aí numa recuperação, já ocorreu um início dessa recuperação e eles imaginam que daqui para frente só vai melhorar, só tende a melhorar o setor. Então, finalmente, eu consegui entrevistar alguém que tem notícia boa para nos dar, né? E isso é muito bom. E esse é o nosso serviço aqui de todos os nossos repórteres do Jornal da Rede Alesp, produzindo muito conteúdo. Quer ver essa entrevista que o Fábio fez e também de todos os nossos repórteres? É fácil, é só ir na nossa plataforma do YouTube, da Assembleia Legislativa de São Paulo, toda a programação da Rede Alesp também por lá. Outra coisa que a gente fala aqui, Fábio, é a nossa hashtag desde o início dessa pandemia, dessa nossa cobertura do hashtag Fique em Casa. Você que vem para a Assembleia, justamente no dia que vai apresentar o jornal, tem sentido mais gente nas ruas? Como é a sua experiência do vir até a Assembleia? Assim, com certeza, Júlia, o trânsito já mudou completamente, né? Nós não temos o trânsito parado, que é até um hábito aqui na cidade de São Paulo, para quem não é aqui da capital paulista, mas já temos um fluxo bem mais lento nas principais avenidas da cidade e eu noto isso diariamente, sempre que eu preciso sair de casa. Pois é, verdade, né? A gente reforça aqui. Você que precisa sair, precisa ir trabalhar, tem a sua função, saia com os seus cuidados. Mas você que ainda pode ficar em casa, fazer as coisas de casa, não é, Fábio? Se proteja, fique no isolamento, é muito importante nesse momento também. Infelizmente, não temos a vacina ainda. Pois é, enquanto isso a gente tem que se cuidar. E agora a gente começa as nossas entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa com a psicóloga e psicanalista Tid Setúbal, que é coordenadora de saúde mental da Fundação Tid Setúbal. Ela vai nos falar sobre o movimento Saúde Emocional de A a Z. Bom dia, Tid Setúbal. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Tid, no que consiste, né? Por que foi criado e como funciona o movimento Saúde Emocional de A a Z? O movimento Saúde Emocional de A a Z, ele nasceu a partir da ideia de trabalhar junto com os professores dentro dessa pandemia, que é uma catástrofe, né? Que é uma tragédia tão difícil de lidar, a questão da saúde emocional. A gente percebeu que os professores estavam muito estressados, ansiosos, com depressão, com muitas questões, né, da saúde emocional. Então, a gente entendeu que era muito importante oferecer para eles um espaço de troca, de reflexão, de aprendizado, porque muitos não sabem como lidar, não entendem a questão, enfim. Então, esse projeto nasceu com esse intuito, vamos dizer assim, né? E aí, a partir disso, a gente criou diversas ações. Então, por exemplo, o projeto é feito em parceria com a Nova Escola, né? E no site da Nova Escola, a gente está disponibilizando textos, espaços de troca. Fizemos um webinar na quinta-feira passada com especialistas do tema, que está disponível ainda para os professores que tiverem interesse em entrar em contato. Dicas e sugestões de atividades com as crianças sobre esse tema. Então, a ideia é que os professores possam trabalhar esse tema para si mesmos, né? Então, estarem melhor com eles mesmos, entenderem o que está acontecendo, se prepararem, né, para a volta às aulas, que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas em algum momento vai acontecer, e possam também trabalhar com os seus alunos um pouco essa questão, né? Porque não vai ser possível ignorar, né? Não é possível e nem saudável, vamos dizer assim, ignorar o que está acontecendo. Então, é preciso trazer o tema para a sala de aula, saber como abordá-lo, trazer mesmo no ensino à distância, ajudar os alunos a criarem uma narrativa do que está acontecendo. Então, a ideia desse projeto tem a ver com todo esse movimento, vamos dizer assim. Tid, bom dia, Júlia, quem fala. E essa questão, né, de se cuidar do professor é uma questão muito importante. Se pensa, né, as crianças, adolescentes, nesse momento de aula remota, enfrentam tantas dificuldades, acabam perdendo, às vezes, o foco. E a gente
às vezes esquece que o professor também do outro lado, que tem que se debruçar em continuar dando as aulas, tem toda a questão de se manter na frente do computador, talvez durante horas, para isso, que ele também tem as suas outras funções fora ali da frente do computador, né? É importante você pensar na saúde mental do professor. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Acabei já entrando sem nem cumprimentar a todos. Sim, acho que você tem toda a razão, né? A pandemia, ela trouxe uma exigência de um trabalho psíquico gigante para todos nós, né? Então, a gente teve que largar nossas rotinas de uma hora para outra, sem aviso prévio, porque nunca ninguém imaginou estar vivendo isso em 2020. E se readaptar completamente a uma nova rotina, numa situação de isolamento social, numa situação, muitas vezes, de morar com muitas pessoas na mesma casa, numa situação que gera medo, né? Um medo real, não é um medo imaginário, é um medo de fato, as pessoas estão com medo e com razão de estarem com medo. Então, isso é uma demanda psíquica enorme para todos nós e para os professores, talvez mais ainda, porque eles, essa história de ter que se readaptar, né, de criar um ensino remoto, eu escutei muitos professores, a dificuldade que se haver com a tecnologia, criar aulas online, tudo isso é uma exigência gigante. E com isso, né, para professores que a gente já tinha pesquisa desde 2018, já vinha vendo que eles estavam estressados, ansiosos, com dificuldade de lidar com a saúde emocional, a pandemia agravou ainda mais isso, né? Então, eles ficaram ainda mais ansiosos, ainda mais estafados, e por isso que a ideia de fazer esse projeto veio com muita força e teve muita adesão. Foi impressionante, me impressionou muito a adesão dos professores, a quantidade de gente que viu o webinar que a gente fez, a quantidade de gente que veio nos dizer, ainda bem, estou precisando disso, quero falar disso, tenho que lidar com isso, sabe? Então, acho que você tem toda a razão, Juliana. Enfim. Tid, você tocou num ponto que eu acho bastante interessante. Você falou que a adesão tem sido muito boa. Às vezes as pessoas, eu não digo não só do professor, o ser humano de uma forma geral, ele tem dificuldade de falar das emoções, dos sentimentos. Quer dizer que os professores, eles estão abertos realmente a quando eles enfrentam dificuldade, eles abrirem o coração, falarem as dificuldades que estão sentindo. Vocês não estão encontrando resistência nesse sentido em relação aos professores? Acho que esse é um outro bom ponto, assim, e uma boa surpresa, me parece. Historicamente, né, tem sim uma resistência, psicólogo é coisa de louco, tudo isso. Mas eu venho já há alguns anos vendo essa questão se transformar. As pessoas já têm se dado conta que a saúde mental, a saúde emocional de todos nós é uma saúde que a gente precisa muito cuidar. Do mesmo jeito, eu costumo dizer, do mesmo jeito que a gente cuida da saúde física, né? Então fazemos exercícios e fazemos regularmente, não é uma vez por ano e acabou, né? A gente faz toda semana. Eu gosto de ter um paralelo, de pensar um paralelo com a saúde emocional. A gente também precisa cuidar dela toda semana, vamos dizer assim. Seja indo a um psicólogo, mas não só necessariamente. Fazendo reflexões, vendo filmes que alimentam a alma, a reflexão, trocando com as pessoas, conversando, pensando no assunto, lendo sobre esse assunto. Então, tenho tido essa agradável surpresa de ver um despertar, vamos dizer, para o tema, de uma forma muito menos preconceituosa, porque eu acho que o que acontecia antes era um grande preconceito das pessoas não entenderem a importância do tema e já dizerem, isso não é para mim, não gosto disso e tal. E agora acho que sim, acho que eu tenho visto os professores e todos nós, de uma maneira geral, podendo pensar esse tema, incluir esse tema na nossa vida de uma forma mais aberta e acho que então mais construtiva, não é? Isso que o Fábio falou contigo agora, Tid, me parece essencial no sentido que o professor, quando ele está naquele espaço dele dentro da sala de aula, ele conhece muito bem o espaço, de como conversar com os alunos, de como até ter a rédea ali da sala, né? Quando você vai para o mundo virtual, cada aluno está na sua casa, né? Também essa experiência do controlar, entre aspas, o aluno em casa para que ele tenha atenção. O professor está em casa, que também pode ter um barulho aqui, o cachorro que late ali, outras intervenções.
É muita coisa acontecendo em pouco tempo e talvez essa ajuda, né? Professor, aluno, aluno, professor, nesse sentido de saúde mental, ajude muito. Acho que você tem toda a razão, né? Não dá para pensar a transposição para essa aula à distância como se fosse igual à aula presencial, né? Não é, em diversos aspectos, não é. Eu tenho visto crianças escolas que optaram por fazer muitas aulas online, e as crianças e adolescentes me falam, eu não consigo prestar atenção, né? Então, acho que é uma outra relação, um outro tipo de ensino, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Então, super necessário que os professores pensem sobre isso, se adaptem a essa nova realidade. Tenho pensado muito sobre a questão do possível, o que é possível fazer, e não o que é ideal, o que é perfeito. A gente está nesse momento, né? Só ter que viver um cotidiano dentro de uma pandemia já é exigente em termos emocionais. Então, não adianta, vou fazer uma aula incrível, vou achar que os alunos vão aprender maravilhosamente bem, vou controlar tudo, como você disse, vou querer fazer 500 mil provas. Não é o caso, né? Acho que é o caso da gente se repensar, baixar um pouco a barra, não para fazer uma coisa ruim de jeito nenhum. Acho que a gente deve nos esforçar, né? A gente deve se esforçar para fazer o melhor possível, mas é o melhor possível, né? Não é o ideal, o perfeito, qualquer coisa assim, porque se a gente entra numa dinâmica de querer fazer algo perfeito, de querer controlar tudo, a ansiedade vai lá para o céu e não ajuda, né? Não ajuda no processo. Cid, eu tenho outra curiosidade, né? Todo esse trabalho de ensino à distância, ele é possível graças aos avanços tecnológicos que nós tivemos nos últimos anos. Ainda assim, a gente sabe que tecnologia é bom quando funciona tudo direitinho. Na hora que dá um problema, nos traz bastante dor de cabeça. Os professores e os alunos já se adaptaram às tecnologias ou ainda existe muita reclamação sobre a forma que é feito esse ensino à distância? Acho que essa é também uma outra grande questão, né? Daí eu dividiria a sua questão em duas. A primeira é que essa pandemia escancarou, né, a questão da desigualdade social. Então, a primeira grande dificuldade que a gente tem visto é que muitos alunos não têm acesso a uma qualidade de internet. Não, se a gente pensar em alunos das escolas públicas, que são a grande maioria, não tem um celular para cada aluno, ou um tablet, ou algum dispositivo com que ele possa fazer a aula, né? Então, essa já é uma primeira dificuldade enorme que a gente já sabia, mas a pandemia ainda escancarou mais, né? E em segundo lugar, então eu dividi duas grandes dificuldades dentro desse tema. A primeira é como eu vou ter acesso à internet, como eu vou ajudar essas famílias a terem acesso a uma internet melhor, e aí estamos falando de política pública, estamos falando de política, de governo, toda essa questão. E por outro lado, essa história de, vamos dizer, algumas famílias têm, ou à medida em que você tenha, ainda temos uma outra dificuldade, que é como lidar, né? Que tipo de aula eu vou fazer? Os alunos conseguem prestar atenção? Quais são as aulas que eles prestam mais atenção? Qual é o modelo de aula que funciona melhor? Então, a gente teve que, ao mesmo tempo, foi uma tarefa, tem sido, né, uma tarefa muito difícil para todos nós, ao mesmo tempo, nos adaptarmos a uma nova rotina, entendermos o que está acontecendo, lidar com esse medo, com a ansiedade de que toda a pandemia gera e ter essas todas... Então eu preciso pôr a aula à distância. Qual é o melhor jeito de fazer essa aula à distância? Como eu vou... Qual é o jeito que o aluno aprende? E isso também não existe uma resposta padrão, porque se a gente vai pensar em educação infantil, a gente vai pensar de um modo. Se a gente vai pensar em educação do Fundamental 1, do Fundamental outro, do ensino médio outro. Então, realmente, muito complexo o tema e que exige, sim, eu acho que exige uma reflexão, não é, eu vou passar direto para o ensino à distância igualzinho, não. Uma reflexão de como esse ensino pode ser da melhor forma à distância e uma experimentação, porque a gente não estava preparado para isso. Então, eu vou testar uma coisa, deu certo, legal, continuo, não deu certo, eu vou testar de outro modo. E continuamente fazendo pesquisas e avaliação para a gente poder ver o que funciona melhor e o que não funciona, né?
E até dentro disso, Tid, no sentido de diferenças, né? Quando a gente fala de escola privada, escola pública, são realidades, às vezes, muito distantes, né? Como que tem funcionado nessas duas realidades? Se você tiver essa informação, por favor. Uma escola particular pode ter um tipo de auxílio psicológico para o professor, para o aluno, que talvez na escola pública não se tenha. Como é que as secretarias de educação, como os coordenadores podem trabalhar isso com seus professores nesse momento? Sim, acho que sim, você tem toda a razão, são realidades muito diferentes, mas, curiosamente, nesse quesito da saúde emocional, da saúde mental dos professores, não acho que tem uma diferença tão grande, não em relação, acho que o professor tem mais recursos muitas vezes e tem uma dinâmica de trabalho um pouco menos tensa nas escolas particulares, né? Ele tem mais recursos para trabalho, enfim, nesse sentido sim, mas não em relação a ações das escolas. Eu acho que nesse sentido, tanto a escola pública quanto a escola particular têm se deparado com esse tema da saúde emocional dos professores, têm aprendido sobre ele, não é uma coisa que a escola particular já fazia, sabe fazer e está nadando de braçada, e a escola pública não. Eu acho que o que eu vi, né, inclusive a resposta a esse projeto que a gente está fazendo, ao movimento da saúde emocional de A a Z, foi uma resposta positiva tanto da escola particular quanto da escola pública. Os dois tiveram adesão, porque também a escola particular está aprendendo e está se havendo com esse tema agora, né? E criando ações para isso. E acho que a escola pública, claro, os professores de escola pública também estão se havendo, e nesse sentido também, acho que isso é um outro tema importante para a gente poder conversar agora. A ideia nasceu como um projeto. Vamos fazer uma ação, um projeto, que então está acontecendo agora, né, agosto e setembro, com diversos dispositivos para ajudar os professores a lidarem melhor com esse tema. E aí estamos falando de professores de escola particular, pública, todos. E, ao decorrer da montagem desse projeto, da construção desse projeto, a gente percebeu que não era um projeto, que devia ser um movimento. E aí sim que a gente criou um movimento da saúde emocional de A a Z. E por quê? Porque não, é um assunto que é para cuidar sempre, né? É um assunto que uma escola que olha para essa questão do professor, que ajuda o professor a lidar melhor com esse assunto e cria um ambiente, né, tanto do professor quanto na sala de aula com os alunos, que leve em consideração isso, é uma escola que com certeza vai funcionar melhor, né? Então, né, com este intuito, a gente foi lá criando isso, que é um movimento, porque a ideia não é acabar agora, então este projeto vai acabar em setembro, né? Claro que não vai acabar, porque todo o material vai ficar no site, disponível gratuitamente, enfim, durante tempo indeterminado. Mas, mais do que isso, a gente quer outras pessoas, outras instituições olhando e trabalhando nesse tema que chegou para ficar, né? E, Tid, justamente a gente está falando da saúde emocional dos professores, o quanto esse movimento é importante e o quanto essa questão de saúde mental, de olhar para você, né? A gente, às vezes, tem uma recorrência, não só os professores, mas todo mundo na loucura da vida, da correria, em casa com filhos, marido e afins, a gente esquece um pouquinho da gente, né? E quando se fala em saúde mental, não sei se você concorda comigo, se diz, para um pouquinho, respira e olha para você. Como é que você está nesse momento? E quando você fala que esse movimento é um movimento contínuo, é de suma importância, não é aquele negócio, não, eu comecei agora, daqui 2 dias eu estou bem. Ou, daqui 2 dias eu já me entendi. Exatamente, concordo totalmente com o que você disse, é isso mesmo, né? É um movimento em que provoca essa ideia né? A gente, antes da pandemia, acho que a pandemia trouxe um certo breque nisso, mas a gente estava vindo num ritmo alucinante, né? Do fazer, do acontecer, do cumprir metas, viajar, consumir, sabe, estar em 1000 programas ao mesmo tempo. E a pandemia chegou, a gente teve que dar um cavalo de pau, segurar todo mundo para entender o que estava acontecendo, lidar com tudo isso que está acontecendo. E agora o desafio, de certa forma, é outro, né? Um pouco de outra natureza. Mas um pouco de outra natureza, porque tem algo que é da mesma, né? Como você disse, que é tanto antes quanto agora, a gente está muito precisando olhar para dentro,
né? Olhar para essa vida interior, que eu chamo assim, eu gosto de pensar na vida interior, e conversar com ela, e como você disse, não é uma vez, então, legal, vou fazer uma meditação um dia, vou fazer uma sessão de terapia, ou então vou fazer uma conversa com um amigo e acabou. Não, é uma ideia de que a gente faça, de que tenha o hábito de fazer isso diversas vezes, de uma forma constante, vamos dizer assim, né? Então, eu concordo inteiramente com a sua observação. E uma outra coisa que, te escutando, me ocorreu, que eu vejo muito no meu consultório e também, enfim, na vida em geral, que é a questão das mulheres, né? As mulheres com filhos pequenos têm uma dificuldade imensa de fazer isso, porque são tantas tarefas, né? A jornada de trabalho fora, de trabalho em casa, com os filhos. Então, assim, o que eu vou escutando é que essas mulheres, muitas vezes, ficam em último lugar, vamos dizer. Primeiro vem os filhos, aí vem o trabalho, vem a casa, né? E as mulheres com elas mesmas vêm em último lugar, né? Então, é muito importante que a gente possa reavaliar isso, sabe? Recolocar as coisas e que a gente, todos nós, não só as mulheres com filhos pequenos, todos nós, eu dei o exemplo delas porque elas são, assim, o máximo das 30 mil coisas para fazer e que acabam se deixando muitas vezes por último. Mas todos nós devemos ter este cuidado com nós mesmos, né? Incluir isso na nossa rotina. Tid, isso que você falou da questão das mulheres e quando você tem criança pequena e afins, pesquisas recorrentes falam que as mulheres são as mais afetadas nesse momento de pandemia, tanto com questão de trabalho quanto questão mental, justamente por esse acúmulo de função que talvez elas não deveriam sentir isso e têm sentido mais nessa pandemia. Por quê? Tem o filho para ter aula remoto, tem a casa para cuidar, tem que continuar trabalhando de casa. Não que isso seja, hoje em dia, um desespero para as mulheres, mas chega uma hora que dar conta de tudo, né? Essa frase já é muito ruim de se ouvir, né? De dar conta de tudo, né, Tid? Exatamente, acho que você tem toda a razão. Essa é uma questão histórica, né? A gente vem nos últimos tempos, eu venho muito animada vendo um movimento dos homens de dividir mais as tarefas com as mulheres, né? Dos cuidados da casa, dos cuidados com os filhos, enfim, acho muito positivo, mas reconheço que isso ainda tem muito para andar, né? Muito, ainda a grande maioria das atividades, né? A maior parte das atividades ficam mesmo com a mulher e isso gera uma sobrecarga imensa. Então, acho que é tarefa de todos nós trazermos esse tema também, né? Essa questão do machismo, do patriarcado, que é histórico, e que a gente precisa repensar, precisa recolocar a questão, porque o que o momento atual vem dizendo com todas as letras não está funcionando, né? Não está funcionando. É isso aí. Tid, quero te agradecer pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e bom dia. Eu que agradeço a todos. Um bom dia para vocês. Pois é, essa questão a gente falou da mulher, mas a gente está falando sobre saúde mental dos professores, temos muitas professoras também nesse momento, que além dos alunos, tem a sua casa, os seus filhos para cuidar nesse momento de pandemia, né, Fábio? Verdade, Júlia. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, eu sou um estudante à distância, eu faço um mestrado à distância. E uma coisa que eu já havia percebido e que eu conversei com alguns professores é que também existe, principalmente junto aos adolescentes, os alunos que não participavam tanto na aula presencial e já na aula à distância eles participam mais. Então, para você ver as diferenças que se tem do ensino à distância para o ensino presencial, são várias, né? E aí a gente não está dizendo que um é melhor do que o outro, cada um tem a sua característica e cada estudante tem a sua característica também, né? E o Fábio está aqui contando para a gente também um pouco dessa sua experiência desse ensino à distância nesse momento. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp dizendo que o deputado Major Meca, do PSL, apresentou a indicação 3082 de 2020, que solicita ao governador João Dória o incentivo e valorização dos policiais militares, civis,
técnicos científicos e penais, com salário adicional, o profissional que tem ensino superior ou técnico. Segundo o último censo da educação, apenas 9% da população brasileira possui ensino superior completo. Segundo o parlamentar, é muito importante valorizar os policiais que tenham investido seus próprios recursos para se aprimorar e hoje usam esse conhecimento para ajudar a população do estado de São Paulo. Ele reforçou, abre aspas, por isso, a minha indicação para que haja uma valorização através de um adicional salarial para os nossos guerreiros da ativa e da reserva. Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o advogado Rosan Gesiel Coimbra, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB São Paulo. Ele vai nos falar sobre o Dia Estadual de Prevenção a Acidentes de Trânsito. Bom dia, doutor Rosan. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, senhores ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Doutor Rosan, quais os avanços e retrocessos em relação à prevenção de acidentes de trânsito no estado de São Paulo? Bem, o Estado está tendo um maior controle sobre os motoristas, né, os dados do motorista. E eles têm, com esses dados, desenvolvido campanhas de conscientização e aperfeiçoamento na formação do condutor. Um exemplo disso é o aperfeiçoamento no processo para suspensão e cassação do motorista, que atinja 20 pontos ou seja surpreendido dirigindo com a carteira suspensa. Também na parte de punição de motoristas que dirigem sob efeito do álcool, né? Hoje em dia, o controle é feito pela Prodesp. Antigamente não, antigamente era por ofício. E por que eu estou dizendo prevenção? Porque o motorista que ele é reeducado através desses processos suspensivos, ele vai passar por um curso de reeducação e, portanto, ele estará mais consciente para conduzir. Esse é um papel importante que o Detran de São Paulo tem implementado atualmente. Doutor Rosan, aqui quem fala é a Júlia. Hoje, 19 de agosto, é o Dia Estadual de Prevenção a Acidentes de Trânsito. E como que, então, a OAB, a comissão que o senhor preside, tem atuado no estado de São Paulo com relação a essa prevenção? Bem, nós temos tido reuniões com a diretoria do Detran, inclusive com o diretor do DSV, justamente para tratar do assunto com relação, inclusive, aos processos, às defesas desses condutores e que certamente nós levamos um pouco da nossa experiência, nosso contato, somos vozes ativas na defesa do condutor, inclusive. Doutor, o senhor citou agora há pouco que, em alguns casos, é necessário fazer aquele curso, né, para poder rever determinados conceitos por parte do motorista, muitas vezes. Vocês têm números sobre reincidência quando o motorista tem problemas em relação a acidentes de trânsito? O curso realmente tem feito o motorista mais consciente? Sim. O Detran, por exemplo, ele tem imposto, juntamente com o Poder Judiciário, o exame de reavaliação do motorista, com base no artigo 160 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, todo motorista que é condenado criminalmente, o Tribunal de Justiça envia ofício para o Detran que bloqueia o prontuário do motorista, impedindo-o que continue a dirigir. E, com isso, ele só pode voltar a conduzir depois de passar por uma reavaliação médico-psicológica. Também devo salientar que os motoristas que se envolvam em acidente grave, independentemente de processo criminal, mas só pelo fato de envolver-se em acidente grave, também o órgão de trânsito poderá submetê-lo a essa reavaliação para que ele possa voltar a conduzir. Isso está previsto, inclusive, na Resolução 300 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro.
E, doutora, como é que o senhor analisa, vê hoje as leis de trânsito no país, né? A gente tem aí a lei seca, que em junho completou 12 anos. Houve realmente uma mudança após essa lei? As leis de trânsito precisam ser revistas, as pessoas precisam entender melhor e ficar atentos ao trânsito, porque às vezes as pessoas ficam meio, como é que eu posso dizer? Esquecem que você tem que cuidar do outro também no trânsito, né? É importante que você disse, porque o trânsito não é uma atividade individual, é uma atividade coletiva. A pessoa tem que pensar de forma como se fosse um organismo, o trânsito, em que ele é uma peça importante, porque para que o trânsito flua melhor, é necessário que todos contribuam para isso. Então, manter a velocidade, manter a distância do veículo que segue adiante, evitar a manobra abrupta, como mudança de faixa, tudo isso faz parte de um motorista consciente, porque a direção defensiva, ele evita que o motorista não só provoque acidente, mas também acabe se envolvendo no acidente quando ele age de forma mais prudente. A legislação de trânsito, ela é de 97, ela entrou em vigor em janeiro de 90. Ela trouxe inúmeras inovações, como o sistema de pontuação, que pode culminar na suspensão, cassação do direito de dirigir e também... Doutor Rosan, só um minutinho para a gente falar aqui que, a partir de agora, você que está em casa assiste a transmissão da reunião da CPI das quarteirizações com a finalidade de apreciar a pauta com 3 itens e proceder à oitiva do senhor Renilson Rehm, presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, e convidando aí a finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto desta CPI. Você continua vendo o Jornal da Rede Alesp lá no nosso canal do YouTube. Doutor Rosan, o senhor pode continuar, por favor. Doutor? Do Código de Trânsito, ele trouxe inúmeras inovações. Estou ouvindo. Sim, pode continuar. O Código de Trânsito brasileiro trouxe inúmeras inovações e continua sendo constantemente atualizado. Nós temos, depois da sua entrada em vigor, nós tivemos 70 atualizações. E isso tudo faz parte, porque o trânsito ele muda muito e a necessidade de estar se aperfeiçoando. Ultimamente, nós temos a proposta de lei 3267 de 2019, apresentada pela Presidência da República, que passou pela Câmara dos Deputados e atualmente... Doutor Rosan, já o doutor Rosan volta para falar com a gente. O senhor escuta a gente agora? Estou escutando. Perfeito. Então, o senhor estava falando sobre essas mudanças que passaram agora do Código Brasileiro de Trânsito? Sim, e do projeto 3267, apresentado pela Presidência da República, que já foi analisado pela Câmara dos Deputados e atualmente está no Senado Federal para debates e votação e para seguir o seu trâmite. Devo salientar que esse projeto de lei traz inúmeras alterações, como a questão da cadeirinha, a questão da pontuação, que está sendo elevado o número de pontos para não mais 20, mas 40 pontos, para ter a carteira suspensa, e muito mais questões que estão envolvendo a atualidade de trânsito. Doutor Rosan, completa 12 anos aí a lei seca, e eu me lembro que anos atrás, principalmente no comecinho, né, da implementação da lei, muitas vezes algumas pessoas se juntavam em grupos, naquele início dos aplicativos, trocavam informações onde havia blitz para poder
passar ali a margem da blitz, as pessoas se preocupavam mais em burlar o sistema, né, em conseguir não fugir da multa, do que propriamente uma mudança comportamental, uma mudança cultural, que as pessoas realmente se preocupassem com a saúde umas das outras. Hoje, pela análise do que vocês fazem aí, mudou o comportamento do motorista? O motorista, ele realmente está mais consciente depois de tanto tempo da lei em vigor? Sim, ele está muito consciente, especialmente aqueles que já passaram por uma blitz e ele pôde perceber que a seriedade do assunto. É importante também que se diga que a própria fiscalização amadureceu, porque hoje em dia eles têm um trabalho de inteligência, eles ficam parados um pouco tempo em determinados pontos, trabalhando inclusive com áreas de escape, sabendo que o motorista tenta evadir-se da fiscalização, então eles já fecham outros caminhos. Então, tudo isso faz parte do conhecimento. Um dado importante é a questão do bafômetro ativo. O que é o bafômetro ativo? É como se eles fizessem uma peneira para verificar quais os motoristas que realmente vão ter que passar pelo bafômetro convencional, porque a análise dos motoristas é mais rápida. Então, ele passa, num primeiro momento, o bafômetro ativo, basta o agente aproximar o aparelho do condutor que está sendo analisado e vai acender uma luzinha vermelha ou verde. Se acender a vermelha, ele vai passar por uma triagem e cai no bafômetro convencional. Aí é perguntado a ele, você quer assoprar? Porque ele tem o direito de não assoprar. Ou você quer assoprar? Se ele não quiser assoprar, vai ter as mesmas consequências daquele que está dirigindo embriagado. É aplicada uma multa de aproximadamente R$3.000, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e, então, se o motorista ele pretender evadir-se da fiscalização, ele será, logicamente, surpreendido por uma engenharia melhor elaborada no decorrer de todo esse tempo aí. Tá bem? Então, a fiscalização também houve aprimoramento. Doutor Rosan, nós estamos falando, então, de hoje, Dia Estadual de Prevenção aos Acidentes de Trânsito. E aí eu queria entender como é que se faz essa relação prevenção com a juventude, com a consciência dos novos condutores, dos jovens motoristas. Me parece que é uma parcela que, às vezes, se esquece um pouquinho de olhar para o outro, porque não nesse momento de pandemia, mas antes, né, sai para um passeio, para alguma coisa e põe em risco a vida do outro. O jovem, por natureza, é menos responsável, né? Porém, há uma campanha de conscientização, as pessoas acompanham os noticiários, isso tem sido falado muito. Ninguém mais pode dizer que desconhece a importância e as consequências da direção responsável. Anteriormente ao Código de Trânsito Brasileiro, nós sabíamos, já víamos debatendo o grande número de vitimados, né, em acidente, que acaba resultando jurídico, mas viuvez, filhos órfãos. Então, é uma questão que toca a todos. É muito importante que as pessoas tratem do assunto e os próprios meios de comunicação têm se mostrado conscientes, porque se você assiste uma novela, por exemplo, de antigamente, depois do advento do novo Código de Trânsito Brasileiro, você nota que há uma preocupação, até mesmo com relação às produções de novelas, que o ator apareça colocando cinto de segurança, dando exemplo. E aqueles artistas que, eventualmente, foram acabam passando pelo vexame público, né? Eles acabam perdendo, muitas vezes, até o prestígio no meio artístico por conta de uma conduta antissocial, como é dirigir embriagado. Doutor Rosan, o senhor falou aí da importância da mídia, né? O que passa na mídia, as consequências que tem, muitas vezes, em relação a campanhas do tipo
dessas de segurança no trânsito. E de vez em quando a gente vê algumas prefeituras fazendo campanhas, alguns governos de estado fazendo campanhas um pouco mais fortes, às vezes com cenas até um pouco mais fortes, que chocam realmente as pessoas, com acidentes de carro ali onde houve vítimas fatais. Esse tipo de campanha, depois que é feita, costuma ter um retorno positivo por parte da população no que diz respeito a mais cuidado nas estradas, nas ruas das cidades? É uma campanha de choque, né? A pessoa, quando se depara com uma situação violenta, ele toma aquele choque e cai em si. Mas uma campanha mais voltada a uma educação mais persistente é o que realmente vai trazer os melhores resultados. Agora, doutor, mesmo nesse momento de tratamento de choque, né, como o senhor falou agora, e como o Fábio muito bem colocou aqui, ainda é preciso esse tipo de movimento de chocar as pessoas para algo que já é tão recorrente de se falar? Olha, basta ver os noticiários para a pessoa se chocar. Agora, tem sido menos usado esse tratamento de choque. Tem se falado muito mais numa campanha de frequência, uma campanha que leva aquela conscientização, uma novo Código de Trânsito, que as pessoas passaram espontaneamente, até espontaneamente, conscientemente, usar o capacete, usar cinto de segurança. Os veículos também passaram a ter mais proteção com os airbags, com o black light. Então, tudo tem sido feito para conspirar a favor da segurança dos motoristas. Ele, por sua vez, tem que ter uma direção prudente, uma direção voltada à coletividade. Nós acreditamos que, inclusive com a década do trânsito que o Brasil se envolveu, foi um dos signatários, que terminaria no final desse ano, logicamente que se envolveu nesse assunto e procurou debater. O trânsito é um assunto tão importante que, vejo os senhores, faz parte dos noticiários todos os dias, não só em relação a acidentes, em relação, enfim, a nossas leis, as evoluções na fiscalização, realmente faz parte do cotidiano. Afinal, todos nós queremos chegar ao ponto, ao nosso destino, com segurança e tranquilidade. É isso aí. Doutor Rosan Gesiel Coimbra, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB São Paulo. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Muito bom dia, a OAB agradece. Perfeito. Contribuição muito importante, né, Fábio, com essa questão da conscientização. Eu acho que essa palavra mais do momento do que nunca, né, de ser consciente com o outro, né? Bastante importante. E eu perguntei a respeito dessa campanha de choque, mas eu também lembro de já ter visto campanhas feitas em escola com crianças e depois as crianças chegam para os pais e começam a cobrar: pai, não pode avançar o sinal, pai, tem que usar o cinto de segurança. Também são campanhas que ajudam bastante a conscientização. Isso mesmo, e essa questão da educação para o trânsito também, né? E os filhos ajudam muito os pais em vários aspectos. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp. O deputado Márcio Nakashima, do PDT, indicou para o governo do estado a implementação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar na cidade de Guarulhos. O objetivo é reduzir os índices de criminalidade e proporcionar mais segurança, já que é uma unidade policial especializada que atende às demandas de maior complexidade, como, por exemplo, a segurança das mulheres. Segundo o parlamentar, Guarulhos é o segundo município mais violento do estado, com o maior número de homicídios e com um alto índice de violência doméstica. O Batalhão de Ação Especial da Polícia foi criado para combater o crime de maneira mais ostensiva, com armamentos diferenciados e equipes que atuam de forma semelhante ao Batalhão de Choque da Rota. Jornal da Rede Alesp. Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp para levar para você a melhor informação. A gente conversa agora com Vando Nascimento, coordenador estadual da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, da Covid-19. Ele vai nos falar, então, sobre o IBGE atualizando os dados da doença. Bom dia, Vando Nascimento. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Júlia. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vando, o IBGE, ele vem nos últimos meses, né, divulgando dados da pesquisa PNAD Covid-19, na qual fala da relação trabalho-Covid aqui em São Paulo e em todo o país. Conta pra gente quais as principais diferenças estatísticas da última pesquisa divulgada para essa de agosto. Então, a PNAD Covid é uma estatística especial, né, que é uma pesquisa feita para investigar a influência da pandemia no mercado de trabalho e também a incidência de sintomas de síndrome gripal na população, né, e a gente tem feito essa pesquisa por telefone desde maio. A gente tem divulgações mensais e semanais em relação aos dados da terceira para a quarta semana de julho. A gente teve uma estabilidade dos números, né? A taxa de ocupação não teve muita variação, foi de 81 milhões, se manteve na quarta semana de julho. O número de desocupados também. O que a gente percebeu foi uma diminuição do número de afastamento, né? Principalmente quando a gente compara com a primeira semana da pesquisa, que foi em maio, né? A primeira semana de maio. A população ocupada reduziu de 16 milhões, a população afastada, que estava ocupada, mas estava afastada do trabalho por motivo da pandemia, diminuiu. Então, a gente percebe que a população está voltando ao seu trabalho, né? O número de pessoas afastadas é 8,8 milhões, mas afastada especificamente por causa da pandemia, do trabalho está em 5,8 milhões. E agora, essa correlação aí de população ocupada e não afastada do trabalho, o que a PNAD Covid-19 nos diz agora, nesse momento, então, de retomada econômica, que as pessoas estão voltando aos seus postos de trabalho fora de casa, né? Exatamente. Esse número de esse índice que o IBGE divulga do afastamento se refere, a gente está comparando as pessoas que estão trabalhando, né? Elas estão ocupadas, mas elas estavam afastadas. A gente percebeu que desde maio, né, da primeira semana de maio, esse número que era, na época, 19% das pessoas que estavam trabalhando estavam afastadas do trabalho por motivo da pandemia, esse número baixou de 19% para 7%. Né? Então, assim, tem quase 10 milhões de pessoas que estavam afastadas pela pandemia e voltaram a trabalhar na última semana do mês de julho, né? Vando, em relação à informalidade, né, a pandemia ela pegou em cheio esse pessoal que trabalha de forma informal, muitas vezes pelas ruas aí das grandes cidades. O que a pesquisa diz a respeito desse pessoal especificamente? Isso. A questão da informalidade, né, o IBGE considera trabalhadores informais, né? A gente tem que definir bem esse conceito, que é a população que não tem carteira de trabalho assinada ou conta própria, ou o empregador que não contribui para o INSS, né? Então, essa população é de 27 milhões de pessoas que estavam ocupadas, fazendo algum tipo de trabalho, mesmo que seja 1 hora por semana, que tem alguma remuneração. E esse número da população que estava na informalidade, nessa semana de julho, foi de 27 milhões de pessoas, né, nessa situação. Ivando, para quem está em casa, que é leigo dessa questão de como é feita essa pesquisa, né? Você falou no início da nossa entrevista que a pesquisa é feita por telefone. Então, o IBGE liga para a casa das pessoas e faz uma série de perguntas. Conta para a gente, assim, como é que funciona efetivamente, para quem está ouvindo, vendo a gente, para entender como é que vocês compilam esses dados. Isso é importante esclarecer, Júlio, porque o IBGE teve que se adaptar, né? Toda a força de trabalho do IBGE está trabalhando de forma remota, a gente não está trabalhando de forma presencial. Então, o IBGE, que tem essa tradição de fazer pesquisas domiciliares visitando as casas das pessoas, a gente agora está fazendo a abordagem exclusivamente por telefone. Né? Então, o entrevistador do IBGE, ele entra em contato com o domicílio, né? Que
a pesquisa é com base no domicílio, a gente faz entrevista com o morador que reside naquele domicílio naquela semana de referência, né, que a gente está pesquisando. Então, o entrevistador se apresenta e fala dos objetivos da pesquisa e inicia a entrevista. Se o morador tiver alguma dúvida sobre a identidade do entrevistador do IBGE, ele pode não realizar a pesquisa naquele momento, ele pode confirmar a identidade, ele pede a matrícula ou o RG e o CPF da pessoa que está ligando, ele pode entrar em contato pelo IBGE, pelo 0800 721 8181, ou, se ele preferir, pelo site. Existe um site respondendoibge.ibge.gov.br, e ele pode jogar esses dados e confirmar se se trata realmente de um entrevistador do IBGE. Então, assim, o morador não precisa fazer a entrevista naquele momento, mas é importante que ele responda na mesma semana, porque a pesquisa tem uma rotação muito rápida, né? A gente divulga dados semanais, e aí a gente precisa realizar essa pesquisa durante a mesma semana de referência. Agora, Wanda, eu tenho uma curiosidade, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, que é uma cidade que infelizmente sofre bastante com a violência, a população, de uma forma geral, ela está bem ressabiada, ela está bem desconfiada de tudo e de todos, né? O que é mais difícil se fazer de pesquisa? Uma pesquisa presencial, uma pesquisa por telefone? Que tipo de resistência vocês costumam receber por parte, às vezes, da população, mesmo a pessoa se identificando como sendo do IBGE? Quando o IBGE, a gente tem um índice baixo de recusa comparado a outros institutos de pesquisa, né? Mesmo assim, quando o morador sabe que é um entrevistador do IBGE, a gente costuma ter um bom sucesso. Então, o grande desafio nosso é provar a nossa identidade, né? Por isso que a gente disponibiliza esses canais de confirmação, né, e de esclarecimento de dúvidas. Numa pesquisa de telefone, a gente tem outros desafios, né, que é a gente conseguir um número atualizado da população, né? Então, tem uma parcela da população que muda muito de telefone, existe vários desafios específicos dessa nova modalidade, que é de você conseguir o contato atual do morador, né? Ao longo da pesquisa que a gente está fazendo desde maio, a gente percebeu, sim, um cansaço da população, né? A gente percebe que as pessoas estão mais cansadas, quando a gente tem que fazer a abordagem, é muito importante essa sensibilidade de a gente entender a situação do morador, né? Então, a gente tenta compreender a situação dele, que ele recebe várias ligações de vários outros contatos, tudo agora está sendo feito de forma remota, né? Então, é mais uma questão de a gente sensibilizar, porque esses dados são importantes, mesmo quando a população não apresentou, não está desempregado, quando ela não teve alteração do seu salário, mesmo quando ela não apresentou nenhum sintoma, esses dados são importantes para a gente saber a parcela da população que de fato está sofrendo ou não com a pandemia, né? Então, a gente se sensibiliza muito, a taxa de recusa realmente é baixa, mas a gente tem tido uma certa dificuldade, né? Uma necessidade de a gente trabalhar mais o informante para que ele entenda que sim, é o IBGE, nós somos de fato entrevistadores do IBGE, e entender também que esses dados, com essa regularidade que a gente tem perguntado todo mês, né, se teve alteração, e a gente tem sensibilizado que sim, é importante que o morador informe todo mês, né? É uma pesquisa de acompanhamento. Então, é um pouco cansativo para o informante, mas a gente tem conseguido sensibilizar e é importante esclarecer esses dados. Ivando, dentro de toda essa nova remodelação, né, de fazer a pesquisa por telefone com a população, o que vocês sentiram efetivamente de diferença desde lá do início da pandemia até essa retomada, a reabertura dos locais de trabalho? O que ficou mais latente aí, que demonstram as pesquisas do IBGE? O que a gente percebeu em relação à força, logo no início de maio, a gente percebeu assim, o IBGE trabalha no caso da PNAD Covid, ela está medindo impactos no mercado de trabalho e também sintomas de síndrome de gripal e qual a ação que a população está tomando, se
se automedicando, se ela está indo procurar atendimento público ou privado na rede de saúde. Então, assim, esses são os dados da pesquisa. Então, assim, no caso o que a gente pode, os dados da PNAD Covid, a gente não pode comparar com outras pesquisas do IBGE porque elas não são comparáveis. Mas a gente percebeu que teve, sim, um aumento da população que estava fora da força de trabalho, ou seja, não estava nem trabalhando nem procurando emprego, mas que ela passou a procurar emprego. Então, num primeiro momento, a gente percebeu que a população ocupada não teve, lá no início de maio, não teve uma variação muito grande, né? As pessoas que estavam trabalhando, mas as pessoas que não estavam procurando emprego passaram a procurar emprego, né? Então, teve hoje essa população que está trabalhando ou procurando emprego, ela está estimada em 94 milhões, né? Isso teve uma variação de maio para cá, que sim, aí a taxa de desocupados, de pessoas que estão procurando emprego, variou de 10,5 milhões de pessoas para de 10,5%, desculpa, 10,5% aumentou para 13,7%. Então, teve sim um aumento de desocupados, né? De maio para cá, aumentou a população desocupada aí mais ou menos em 2 milhões de pessoas, 2 a 3 milhões de pessoas. Então, acho que talvez esse seja o maior impacto, né, de maio para cá, e também, principalmente nos últimos meses, a população que estava afastada, que agora está voltando ao seu local de trabalho, né? Então, essas pessoas que estavam afastadas não se confunde com trabalho remoto, né? A população que está em trabalho remoto não teve muita, né, que mais ou menos 8 milhões de pessoas que continuaram trabalhando mais de suas residências remotamente, isso não teve variação, né? Normalmente são população a gente percebe que tem mais a ver com pessoas de maior escolaridade ou de alta renda, que continuam trabalhando remotamente, mas as pessoas que não estavam trabalhando remotamente têm voltado aos seus locais de trabalho, sim, e nessa ordem de 10 milhões de pessoas aproximadamente, né? Estimado em 10 milhões de pessoas, voltando aí principalmente se comparar de maio a julho, que são os últimos dados da pesquisa. Vando, se por um lado eu falei agora há pouco da desconfiança de parte da população ao conversar, né, com os atendentes do IBGE, com os pesquisadores do IBGE, existe também aquela parte da população que, principalmente nesse momento, se sente sozinha em casa, está um pouco ali deprimida, né, em ficar em casa tanto tempo, e são pessoas que às vezes querem conversar. Acontece às vezes do atendente ligar e pegar pessoas que ele sente que precisa sair um pouco do script, até para dar um pouco mais de atenção àquela pessoa? Acontece sim, Fábio. Isso é bem comum, né? Principalmente pessoas que moram sozinhas ou uma população de mais idade, né? A gente percebe que esse contato acaba sendo muito, muito humano, né? Então, assim, a gente, antes de iniciar a pesquisa, acaba que o entrevistador conversa, né? Então, principalmente por uma pesquisa ser de saúde, quando a gente percebe que o IBGE, quando faz pesquisas de saúde, que pergunta sobre o estado de saúde da população, normalmente tem uma sensibilidade maior, né? A gente não pode mudar muito o script da pergunta, porque tem uma forma padronizada de fazer essas perguntas, mas a abordagem em si, ela costuma ser um pouquinho mais lenta, e os entrevistadores do IBGE são sempre orientados a ter esse contato mais humano com a população. Então, realmente, de fato, existe sim uma parcela da população que conversa e que respeita muito o nosso trabalho. Ivando, justamente com relação a essa questão de saúde, né, a PNAD Covid também traz essa questão de atendimento de saúde. O que hoje, nesse momento da pandemia, ela revela com relação à população que buscou atendimento de saúde? Aumentou, não aumentou, está estável? O que a gente percebeu a proporção de pessoas que apresentaram algum tipo de sintoma a gente fala sintoma de síndrome gripal, né? O IBGE não tem como diagnosticar, não é competência do IBGE diagnosticar a população como tendo ou não tendo Covid, mas a gente tem levantado a população que apresenta algum sintoma, que seria
dor de cabeça, tosse, dificuldade para respirar. Então, um conjunto de 12 sintomas e que a gente percebeu que teve uma diminuição da parcela da população que tem apresentado esses sintomas, né? Então, atualmente está em 13%, né? 13,3 milhões de pessoas apresentaram algum sintoma nessa semana que foi de 19 a 25 de julho, né? E dessas pessoas, 3,3 milhões, de 13 milhões que apresentaram algum sintoma, apenas 3 milhões procuraram algum atendimento de saúde. E esse atendimento é basicamente na rede pública. 80% das pessoas procuram a rede pública de saúde, ou um posto de saúde, ou um ambulatório, né? Então, para investigar a causa desse sintoma, tá? E dessas pessoas que procuram a rede de saúde, apenas 14% são internadas, né? Aí a gente depois tem outros estados de gravidade dessa internação, mas assim, das pessoas seria mais ou menos esses números que a gente tem no momento. Eles não tiveram grande variação ao longo da pesquisa, né? Só a quantidade de pessoas que tiveram sintoma diminuiu um pouquinho, né? Está em 13,3 milhões, já foi maior, mas das pessoas que apresentam sintoma, não tem muita variação, né? Tipo, mais ou menos 3 milhões procuram a rede de saúde, normalmente 80% é rede pública, e 14% dessas pessoas que procuraram a rede pública ficam de fato internadas, né? Então, a gente vai ver, né, Fábio, que é esse importante recorte também que o IBGE vai nos mostrando do que acontece nesse momento da Covid-19. Uma outra curiosidade, que é importante a gente aproveitar o Vando aqui, que trabalha no IBGE, todo mundo pode responder à pesquisa do IBGE, porque eu me lembro uma vez, quando eu falei que eu era jornalista, falaram, você não pode responder porque é formadora de opinião. Existe isso ainda? No IBGE a gente não faz esse filtro, né? Isso é muito comum para pesquisas de institutos privados ou de opinião política. O IBGE não faz pesquisa de intenção de voto nem pesquisa de mercado, né? Para o IBGE, quem pode responder sempre assim, a gente está falando o IBGE faz pesquisa com empresas, com estabelecimentos agropecuários, mas especificamente as pesquisas domiciliares do IBGE, que tem esse caráter social, de saber as condições de moradia, de emprego, de condições de vida da população, a gente seleciona o domicílio e não o morador. Então, a gente entra em contato com o domicílio, né? Agora não pode ser mais presencial, a gente faz o contato por telefone, e quem pode responder é quem é morador do domicílio ou parente de algum morador, tá? Então, um vizinho não pode responder. Basicamente, uma pessoa que está trabalhando ali, é um trabalhador doméstico, também, se não for morador, não pode responder também. Então, a gente é basicamente um morador da residência ou um parente de um dos moradores e que tenha 14 anos ou mais. Claro que a gente prefere fazer sempre com a população adulta, né? Então, assim, a gente sempre vai procurar um adulto que possa responder por ele e pelos demais moradores da residência. Mas o IBGE pesquisa o país inteiro, a realidade do país é muito ampla, e a gente sabe que em alguns domicílios ali, uma pessoa de 14, 15 anos é a única pessoa disponível numa residência, e aí, sendo 14 anos ou mais, poderia responder. A gente não faz o filtro por jornalista ou profissional de pesquisa no IBGE. Ô, Wando, eu vou te perguntar mais uma curiosidade. Você vai falando aí, vai passando coisas aqui na nossa cabeça. Por mais que muitas pessoas recebam muito bem o entrevistador do IBGE, seja uma pesquisa presencial, seja uma pesquisa por telefone, acabe sendo bastante atencioso, deve ter também aquelas pessoas difíceis que maltratam o atendente, se o contato é presencial, falam palavras que não deveriam ser faladas. Que tipo de orientação os atendentes que fazem esse tipo de pesquisa têm para saber lidar também com pessoas que não estão nem um pouco dispostas a passar informações? Sim, o IBGE, ele trabalha, assim, o nosso índice de recusa efetiva, né, tem sido muito baixo, tem sido inferior a 4%, que isso varia de região para região e também varia
é a parcela da população, né? Então, que se recusa a responder o IBGE. O IBGE tem trabalhado muito com a sensibilização da população e não com a obrigatoriedade, que de fato existe uma obrigatoriedade de prestar informações, mas o IBGE tem trabalhado muito na sensibilização, porque isso garante um dado melhor, né? A população, entendendo a importância dos dados, ela vai responder com mais qualidade a pesquisa, e principalmente para pesquisas amostrais, né, que a gente não pode fazer um censo todo ano, que a gente gostaria, mas é inviável. Então, em pesquisas amostrais, cada domicílio ele representa um conjunto de outros domicílios, então é muito bom que essa pesquisa seja feita de forma consciente, né? Porque os dados do IBGE eles vão definir políticas públicas, vão definir investimentos de empresas privadas que vão abrir postos de trabalho, ou mesmo para ver a população oferecer um serviço da população. Então, assim, o IBGE todos os dados do IBGE são públicos e não são só para o poder público. Ele também é para a iniciativa privada e também para a população que está demandando um serviço ou uma atenção do serviço público ou emprego. E sim, né, tem uma população que não entende esse trabalho do IBGE. A gente trabalha muito na sensibilização, às vezes exige que mais de uma ligação ou mais de uma abordagem. Às vezes a gente coloca um servidor mais experiente do IBGE para explicar, né, o trabalho, para entender o motivo da resistência, principalmente agora na pandemia, nessa situação de isolamento. A população às vezes está cansada e aí às vezes a gente coloca um outro, troca de entrevistador, coloca um entrevistador que mais experiente para entender o motivo daquela resistência e tenta sempre sensibilizar a população, né? Nunca trabalhar com essa obrigação que de fato existe, mas o nosso trabalho e a gente também trabalha uma coisa que é importante falar é que todo dado do IBGE, embora gratuito e disponível para a população, ele é sigiloso. Todo funcionário do IBGE é responsabilizado por lei, né, para garantir o sigilo da informação. Então, nunca alguém vai saber quem respondeu um dado. A gente não cruza esses dados com Receita Federal, a gente não faz compartilhamento de dados com outros órgãos de governo. Então, quando a população entende isso, que é sigiloso, que a gente não compartilha os nossos dados assim individuais com nenhum outro órgão, a gente costuma vencer essa resistência da população. Perfeito. Vando Nascimento, coordenador estadual da PNAD Covid-19 do IBGE. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, viu? Um bom dia para vocês. É um prazer ter participado. Bom dia, bom dia. Importante, né? Ele dizendo que também a população respondendo, isso influencia muito, como ele falou, em políticas públicas, em como se olhar para cada determinada situação. Então, muito importante a gente responder ao IBGE, não é, Fábio? Eu gosto muito dessas pesquisas do IBGE. Nós, como jornalistas, precisamos recorrer às pesquisas do IBGE o tempo todo, porque são dados confiáveis, são dados de todo o país, são dados gratuitos, de fácil acesso. Então, dou muita importância ao trabalho feito pelo IBGE. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp, agora contando que a deputada Letícia Aguiar, do PSL, apresentou o projeto de lei 506 de 2020, que institui o programa Foco na Aula, que prevê a instalação de câmeras nas salas de aula das escolas estaduais. Um dos motivos desse projeto de lei é o crescente número de invasões e crimes nas escolas do estado. Segundo a parlamentar, além da segurança do patrimônio, esse projeto visa também a proteção dos professores, dos alunos, da melhoria do ensino e o respeito do direito de todos os envolvidos nesse processo educacional. A deputada Letícia Aguiar salientou que esse conteúdo gravado poderá ser disponibilizado aos alunos que tenham se ausentado ou para reforço escolar. Além disso, contribui para que pais, mães e responsáveis possam evitar a exibição de conteúdos inadequados.
E as nossas entrevistas aqui, Fábio, não param. Vamos para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira. A gente conversa com a Marina Braga, assistente social do Hemocentro. Ela vai nos falar, então, e nos atualizar a situação das doações de sangue neste período de pandemia. Fábio. Bom dia, Marina Braga. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Marina, uma única doação pode salvar até 4 vidas. Então, nos fale um pouco dessa importância, né, de se doar sangue. Isso. O doador, ele doa uma bolsa de sangue total, né? E a gente fraciona o sangue, né? Hemácia, plasma, plaqueta e outros hemocomponentes, né? Ou hemoderivados, né? Que às vezes podem ser necessários também para outros tratamentos. E a gente gosta de... pode perguntar. Não, pode continuar, desculpa. A gente sempre passa essa informação, né? Porque as pessoas, apesar da gente sempre falar sobre o assunto da doação de sangue, né? Ainda surgem essas dúvidas, né? Mas ele pode salvar de 3 a 4 vidas, sim. E sempre surgem as mesmas dúvidas, mas é importante falar para que a população fique sempre esclarecida. Qualquer pessoa pode doar sangue ou não? Tem que ter entre 18 e 69 anos, está em bom estado de saúde, né? Não pode estar resfriado, com machucado pelo corpo, tomando antibiótico, anti-inflamatório, né? Não pode estar gripado também. Se fez cirurgia, tem que aguardar um tempo. Dependendo do medicamento, o doador ele pode fazer a doação, né? Dependendo, ele pode entrar em contato com o Hemocentro mais próximo e tirar essa dúvida, né? Do medicamento que ele está tomando. Então, assim, algumas coisas impedem temporariamente a doação, né? Então, por isso que se as pessoas puderem entrar em contato com o Hemocentro da sua cidade, né? Ele já consegue tirar essa dúvida antes de estar se dirigindo ao Hemocentro. Marina, nós ouvimos aqui em alguns momentos do Jornal da Rede Alesp alguns responsáveis de hemocentros em todo o estado de São Paulo e, num primeiro momento na pandemia, as pessoas tinham muito receio de doar sangue, os estoques acabaram diminuindo nesse período de pandemia. Eu sei que você consegue falar do Hemocentro que você é assistente social, mas como é que você tem sentido por aí? O quanto essa diminuição já foi melhorando, não foi melhorando, continua as pessoas receosas para fazer essa doação? Na verdade, assim, no Hemocentro aqui de Ribeirão, quando começou a pandemia, né, o mês de abril foi o nosso melhor mês para doação de sangue. As pessoas responderam, a gente teve uma resposta, assim, excelente. Aí, em maio, a gente já teve uma queda considerável. E em junho foi o mês do doador, né? O mês tem o Dia Mundial do Doador de Sangue, né? A gente fez campanha, então as pessoas estão comparecendo aos poucos. E agora a gente está tendo falta de alguns tipos específicos, né? Principalmente os negativos. Então, o O negativo é o que a gente está mais necessitado no momento. Não que os outros não estejam abaixo. A gente também está com baixa nos outros tipos sanguíneos. O mais urgente para nós agora, no momento, é o tipo O negativo. B negativo, o AB negativo e o A negativo. E até por uma curiosidade para quem está ouvindo, vendo a gente, né? Com relação aos tipos negativos, né? O O negativo que você falou. O que acontece? Temos menos doadores com esse tipo sanguíneo? Ou esse tipo sanguíneo, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa em qualquer momento da vida? Isso. O O negativo, só 9% da população tem esse sangue. Só que ele é o doador universal. E ele recebe dele mesmo. Então, assim, quem tem o tipo O negativo, normalmente tem a consciência de que ele tem que sempre estar doando, porque ele sabe que um dia ele pode precisar. E não tem outro sangue que a gente possa substituir para um paciente O negativo que esteja precisando de sangue. E por ele ser o doador universal, se de repente estiver faltando outro tipo de sangue, eu posso passar o O negativo, né? Então, assim, a gente sempre tem que fazer um apelo para a população, porque esses tipos negativos, uma parcela pequena da população tem, né? E o O negativo mais ainda porque ele é o doador universal.
O A negativo, a gente tem uns 34% da população, e o O positivo, 36% da população. Então, também, por ser um sangue que tem bastante, ele também tem muita saída, né? E o O negativo, por exemplo, o O positivo, ele doa para todos os tipos positivos. Então, se tiver faltando A, se tiver faltando B, AB positivo, a gente pode passar o O positivo. Então, sempre a gente tem... Na verdade, todos são importantes, a gente precisa de todos. Porque se eu tiver com um estoque bom em todos, eu não preciso estar fazendo tirando de um para estar passando em outro, né? A gente precisa estar com estoque. O ideal é que as pessoas tenham o hábito da doação, né? O que não acontece, não se tem essa cultura da doação. Normalmente, as pessoas querem um personagem para doar. Eu só vou doar se tiver alguém precisando. Então, assim, o hospital está cheio de gente precisando, né? Não é um parente seu, um amigo seu, e assim, sempre tem urgência, tem emergência, né? As cirurgias eletivas, elas não estão acontecendo, né? Mas as urgências e emergências, todo dia a gente tem saída de sangue. Marina, você acabou de dizer que as pessoas não têm a cultura da doação ainda, às vezes precisa um parente ficar doente ou um amigo próximo para que a pessoa vá doar sangue. Isso é uma particularidade de São Paulo, é uma particularidade do Brasil. Por que ocorre isso? Tem a ver com sei lá, com o jeito cultural de cada povo? Explica um pouco isso para a gente, por gentileza. Eu acho que, assim, aqui no Brasil, a gente não tem guerra, né? A gente não tem tsunami, a gente não tem tufão, não tem terremoto. Então, assim, a gente não tem grandes acontecimentos que façam com que as pessoas se mobilizem, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles completam 18 anos, a primeira coisa é doar sangue, porque eles passaram por várias guerras e eles sabem da necessidade, né? Então, aqui, graças a Deus, a gente nunca teve isso. Né? Nunca me pediram, nunca doei sangue, nunca precisaram. Não, tem sempre gente precisando. Tem doenças hematológicas. As crianças nascem com doenças hematológicas, elas vão precisar de sangue o resto da vida, né? Então, isso também é importante esclarecer. Vamos fazer... Por que a campanha do carnaval, normalmente o pessoal costuma doar bastante? Porque carnaval é uma época que tem muito acidente. Aí o pessoal só relaciona a acidente. Aí não, vamos doar porque tem muito acidente. Né? Então, assim, tem outras utilidades para o sangue também, né? E falta sangue todos os meses, todos os dias, toda a época do ano, não tem mais. Quando o estoque... qual é a época mais crítica? Todo dia. Todo dia a gente tem falta de sangue. Todo dia falta, ou um tipo específico, a gente não consegue atender a demanda. O meu hemocentro, ele atende mais de 30% do estado de São Paulo. Eu tenho que colher 11 mil bolsas por mês. Eu não consigo colher 11 mil, né? Porque aí eu teria que atender uns 15 mil candidatos, mais ou menos, né? Para poder conseguir as 11 mil bolsas. Então, nessa pandemia, a gente está colhendo 8, né? 7, depende, 7 mil bolsas, né? E a gente não consegue atender, né? Aí a gente dá um pouquinho de bolsa para um pouquinho de bolsa para outro e vai redirecionando. Ainda falando, Marina, dessa falta de cultura do brasileiro de doar sangue, eu lembro já ter visto algumas reportagens sobre atividades, por exemplo, em universidades. Aquela coisa do trote solidário, né? Não aquele trote violento, e muitas vezes os jovens entrando na faculdade e doando sangue. É possível se implementar mais parcerias desse tipo, fazer mais esse trabalho em conjunto, um trabalho mais de sociedade mesmo, para que se consiga a doação de sangue e se consiga a doação de sangue em larga escala, vamos dizer assim? Na verdade, assim, a gente faz esse trabalho, né? Ribeirão tem bastante faculdade aqui, a gente sempre tem o pessoal de vários cursos, não é mais da saúde, todos os cursos de todas as áreas, eles nos procuram para fazer campanha, né? E a gente tem que estimular, a gente tem muita campanha com o pessoal da igreja, né, entidade de classe, né? A gente sempre está procurando, empresas procuram, né, o Hemocentro, e às vezes o pessoal gostaria que a gente fosse até o local colher, mas a gente não, às vezes não tem essa disponibilidade. Nós somos SUS, nós somos
do governo, né? Então, assim, a gente trabalha como é uma empresa, né? E a gente tem dificuldade como qualquer outra, como qualquer local, né? Então a gente tenta fazer, o Hemocentro ele fica aberto todos os dias, né? E as pessoas às vezes querem que a gente vá fazer a coleta no local, a gente não tem um ônibus, né, de coleta para poder estar indo fazer no local. Então, aqui em Ribeirão fica um pouquinho distante do centro da cidade, mas a gente tem uma outra unidade, né, que fica bem no centro. Então, a gente tenta suprir essa necessidade aqui de Ribeirão e dos hospitais da região. Mas o pessoal anda procurando a gente, como a gente fica no complexo USP, né? A gente consegue fazer campanha, mas o ideal, o que eu falo da questão da cultura, é também do hábito, né? O homem, ele pode doar 4 vezes ao ano e a mulher 3 vezes ao ano. Mas as pessoas não têm esse hábito, são poucos doadores, né? A gente faz um trabalho de convocação, quando dá 3 meses, 2 meses, a gente convoca os doadores por telefone, por mensagem, né, por celular, tenta mandar um e-mail, né, e a gente faz todo esse trabalho para conseguir que os doadores retornem, né, para poder fazer para ser um doador fidelizado, que a gente chama, né, para fazer voltar e continuar as doações. Mas a gente sabe que às vezes o doador trabalha, que ele fica doente, que não necessariamente ele vai poder ir naquela época. Mas eu tenho aqueles doadores que participam dos trotes, né, nas faculdades, e tem muitos que começam a doar na faculdade e nunca mais eles param, né? E outros que doam só a primeira vez e depois não voltam mais. Pois é, e essa questão do hábito, Marina, é muito importante até trazer vocês que trabalham no Hemocentro contando para a gente, né, Fábio? O sangue precisa todo dia, não é um período do ano, né? Como você bem falou, há crianças com doenças hematológicas que vão precisar desse sangue o resto da vida. Claro, tivemos diminuição nesse momento de cirurgias eletivas, mas as pessoas precisam da transfusão de sangue, né? Até dentro disso, né? O ano passado, a Comissão do Senado aprovou um projeto que concede meia entrada a doadores regulares de sangue. Talvez aí um incentivo para que as pessoas comecem a ter esse hábito, não é, Marina? Agora a legislação está mudando, né? E eles colocavam na legislação que o doador não podia ter nada em troca, né? Na verdade, tem várias prefeituras, faculdades que já colocam no edital essa possibilidade, né? Tem locais que colocam fila preferencial, né? Para o doador é mais um reconhecimento, né? Pelo ato, né? Sim. Porque é tão bonito, é tão solidário. Sim. Você doa e em 24 horas o sangue já repôs, né? No organismo. Você pode doar, né? A mulher 3 vezes, o homem 4, mas pelo menos as pessoas forem 2 vezes por ano já vai estar ajudando muito. Já é muita coisa, né? Para nós, né? Tanto que a OMS preconiza, né? Que mais se a população doasse, né, pelo menos assim, 3% da população doasse, a gente não teria falta de sangue, né? Mas na verdade não é isso que acontece, a gente não chega nem a 2%. Pois é, e Marina, a gente está num momento da pandemia, enfim, que as pessoas já tiveram um entendimento da Covid-19, mas para ficar bem claro para quem quer doar sangue e já teve Covid-19 ou tem alguns sintomas, nesse momento de pandemia, vamos repetir aí os protocolos para doação de sangue. O Hemocentro tomou todos os cuidados, né? A gente tem entradas diferenciadas, tanto para paciente como para doador, né? É verificada a temperatura na entrada, né? A gente separou as cadeiras, tanto na recepção como na espera das outras etapas, né? Com 1 metro, 1,5 metro de distância. Tem álcool gel em todas as etapas. A gente orienta todos os doadores, não pode entrar sem máscara, né? Tem que estar usando máscara, né? Os funcionários o tempo todo também de máscara, né? Na verdade, agora a gente já está mais acostumado, né? No começo foi um pouco difícil até, todo mundo aprendeu junto, né? A gente está aprendendo, todo dia a gente aprende uma coisa nova.
Então, assim, mas a gente toma todos os cuidados, né? Higieniza, né, as cadeiras quando os doadores saem, sempre quando um doador sai, o outro vai entrar. E a gente usa o sistema de agendamento, né, para o doador que quiser. A gente agenda pelo 0800 e aí ele é atendido naquele horário para a gente também evitar aglomeração. Perfeito, Marina Braga, assistente social do Hemocentro lá em Ribeirão Preto. Obrigada pelos seus esclarecimentos hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, a gente que agradece. Toda forma de divulgação para nós é bem-vinda. Com toda certeza. E a gente segue por aqui no Jornal da Rede Alesp, conferindo então, Fábio, os números do coronavírus em todo o Brasil. 110.037 mortes confirmadas até as 8 da manhã desta quarta-feira, apontou o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.365 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 3.413.392 casos foram confirmados até hoje. Por isso que a gente reforça aqui no Jornal da Rede Alesp a nossa hashtag Fique em Casa. Quem puder, nesse momento, continuar com seu isolamento, continue. E a gente fala, então, da importância do aleitamento materno. Nós estamos no agosto dourado, né? No decorrer desse mês, são intensificadas as ações de conscientização e esclarecimento sobre o tema. Medida definida em 2017 por meio da Lei 13.435, a campanha Agosto Dourado promove realização de palestras e encontros nas comunidades sobre o tema, além de ocupar a decoração e iluminação de espaços públicos com a cor dourada. A cor escolhida para simbolizar a campanha faz alusão à definição dada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, ao leite materno, que o considera alimento padrão ouro. Em tramitação na Alesp, o projeto de lei 941 de 2017, da deputada Leci Brandão, do PCdoB, torna obrigatória a instalação de salas de apoio à amamentação para extração e armazenagem de leite materno, destinadas para uso das servidoras e terceirizadas a serviço dos órgãos estatais durante o horário de expediente. A recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, a OPAS e a OMS, é que a amamentação se inicie nos primeiros 60 minutos de vida do bebê e seja a única forma de alimentação até os 6 meses de idade. Jornal da Rede Alesp. Mais giro de repórter aqui no Jornal da Rede Alesp. Quem temos trazendo notícia de momento, Fábio? Guga Mendonça, Júlia, está conosco novamente. Qual a sua atualização de momento, Guga? Olá, Júlia. Olá, Fábio. Mais uma vez, uma saudação ao telespectador ligado no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Pois é, acontece agora, né, a reunião da CPI das quarteirizações. Você pode acompanhar tanto na TV Alesp quanto no nosso canal no YouTube. E a CPI ouve neste momento o senhor Renilson Reuen, presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, o IBROS, né? Ele foi convidado aí com a finalidade de prestar esclarecimentos aí sobre os objetos, né, dessa CPI, que são aí as organizações sociais, e no caso dele, as organizações sociais de saúde, os contratos de quarteirização e tudo mais, né? Então, essa reunião acontece agora. Quem comanda os trabalhos é o deputado estadual Edmir Chedi, do Democratas, e você pode acompanhar ao vivo na Rede Alesp. Vamos chamar logo mais às 2h30 da tarde, com transmissão da Rede Alesp, tem o plenário, né? A sessão ordinária da Assembleia Legislativa, que começa às 2h30 da tarde, o pequeno expediente, e depois por volta de 4h30 da tarde, o grande expediente, muitos assuntos aí a serem deliberados no Parlamento Paulista. Às 2h30 da tarde também tem reunião conjunta, né, da Comissão de Infraestrutura, Finanças e Orçamento. Eu já falava na minha primeira entrada, é uma reunião para analisar o projeto 931 de 2019, de autoria do deputado Aprígio, do Podemos, e ele fala da proibição, né, da tarifa e tratamento de esgoto
e tributos. O texto do projeto proíbe a cobrança de tarifa de esgoto pelas companhias de saneamento básico do Estado quando houver a devida comprovação efetiva que não há prestação, né, completa do tratamento do esgoto. Foi um projeto protocolado no dia 17/8/2019 aqui na Assembleia Legislativa e vai ser analisado por esse Congresso de Comissões, quem sabe aí para se encaminhar a plenário o mais rápido possível, porque vocês sabem que os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa estão andando aí de forma célere, né? Mas algumas coisas aí que acontecem na Assembleia Legislativa amanhã às 18h, por iniciativa da deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, tem a reunião da Subcomissão da População em Situação de Rua. A deputada organiza um ato solene em ambiente virtual. Mais uma vez, você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alesp. A Rede Alesp traz a cobertura de todos os eventos que acontecem na casa, sejam eles virtuais ou presenciais. Nós estamos aqui para trazer ao telespectador, né, sempre informando sobre o que acontece no Parlamento Paulista. Outro ato solene, na próxima sexta-feira, às 17h, é o ato solene em defesa do patrimônio público do Estado de São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, ele discute, né, ele promove esse ato que também é transmitido pela Rede Alesp a partir das 17h. Fora as discussões aí em plenário, muito se fala ainda no projeto 529 de 2020 do governador João Dória, que chegou aqui na última semana na casa, passou pelo período de discussão, né? Esse projeto ele prevê uma reforma, uma ampla reforma administrativa aí com a extinção de algumas empresas, também mudança aí de tributação. É um projeto que vai ser ainda bastante comentado nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa. Já recebeu cerca aí de 60 emendas e a discussão, sem dúvida nenhuma, não para em relação a esse projeto. Júlia e Fábio, por enquanto, são estas as informações que eu tenho para vocês e também para o telespectador que nos acompanha no jornal desta quarta-feira. Muito obrigado, viu? Obrigada, Guga Mendonça, atualizando então a gente que nesse momento acontece a CPI das quarteirizações. Lembrando, lá na TV, a gente segue com o nosso Jornal da Rede Alesp aqui no canal do YouTube. E se você perder uma parte da CPI ou quiser assistir ela em outro momento, não tem problema, lá na nossa plataforma do YouTube, todas as CPIs, comissões, não é, Fábio? Ficam lá disponíveis e os nossos repórteres, nós atualizando sempre vocês aí de casa. E a gente continua falando dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que aprovou o projeto que altera a distribuição de taxas judiciárias. A proposta de autoria do Poder Executivo adiciona 30% do valor arrecadado, que antes pertencia ao Tesouro do Estado, para custeio de despesas com pessoal no Tribunal de Justiça. Em ofício anexado ao texto, o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, justifica que a medida irá propiciar maior visibilidade orçamentária e financeira ao órgão. Serão mantidos os percentuais previstos pela lei em vigor desde 2003, sendo 10% para custeio de diligências dos oficiais de justiça, enquanto os outros 60% são encaminhados ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com isso, 100% do valor arrecadado através das taxas serão recebidos e gerenciados pelo TJ. Agora a proposta segue para a sanção do governador João Dória. Vamos ao destaque deste primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp sobre o deputado Márcio Nakashima, do PDT, que indicou para o governo do estado a implementação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar na cidade de Guarulhos. O objetivo é reduzir os índices de criminalidade e proporcionar mais segurança, já que é uma unidade policial especializada que atende a demandas de maior complexidade, como, por exemplo, segurança às mulheres. Jornal da Rede Alesp.
E o nosso Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo nessa pandemia da Covid-19. Vai fazer um intervalo, Fábio. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí, até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.